Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui a Raíza, que vocês estão vendo aí, acompanhando os vídeos de Edmonton. Ela agora tá aqui em Vancouver e vai passar pra vocês a experiência que ela tem com Edmonton e Vancouver, né? Você tá aqui há o quê? 3, 4 dias, né? Isso, 4 dias. 4 dias, que foi mais ou menos o mesmo tempo que eu passei em Edmonton, já é uma experiência válida. Então, ela vai contar um pouco da experiência dela aqui com a cidade, nesse curto período de tempo, né? Que já dá pra gente julgar se a gente moraria aqui ou não. Isso. Já dá pra dizer? Já dá assim, pra ou não? dizer. Tá, você só vai dizer no final. Tá. Tá, ok? Então vamos lá. Caso vocês ainda não tenham assistido os outros vídeos que a gente fez com ela, eu vou deixar todos aqui passando nos cards. Vamos lá. Primeira coisa, então, positiva que você achou aqui sobre Vancouver. Vamos lá. Quando eu desci, eu não sei qual foi a avenida exatamente que eu desci, a principal. Eu achei, assim, muito parecido com Nova York, aqueles prédios, aquelas pessoas andando, sabe? Uma vibe, assim, muito legal pra quem gosta desse tipo de cidade, assim, com essa correria e tal, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu achei que principalmente, assim, no centro, eu não sabia disso, tipo assim, eu também não pesquisei muito sobre a cidade antes de vir, mas quando eu vi aqueles prédios enormes e por trás umas montanhas, eu achei que aquela visão ali era impagável, muito lindo, muito, muito lindo. É uma coisa assim que você não espera, e aí quando você olha, tem aquela montanha ali atrás com neve em cima. Como assim? A gente tá aqui no meio de um ambiente urbano, né? E de repente você olha pro lado e você vê aquelas montanhas. Isso então, você não viu a praia, né? Não fui na praia. Infelizmente, no dia que eu cheguei, tava nublado, e no dia seguinte choveu, então, assim, ficou um pouco restrito, mas eu achei belíssimo. O centro foi belíssimo. Em Edmonton não é assim. Em Edmonton, no caso, o centro de lá não é tão grande, não tem tantas facilidades de terem, vamos supor, tantas coisas pra se fazer ao mesmo tempo tão perto. Então lá eu acho que você precisa andar mais. E eu acredito aqui também as coisas ficam abertas até um pouquinho mais tarde do que lá. E isso deu uma diferença bem grande pra mim assim que eu desci. Eu não sei se por conta do frio, mas a maior parte do tempo lá a gente não tem muitas pessoas vendendo lanches, vamos dizer assim, na rua, né? Como aqui tem cachorro-quente e food truck, lá tem muito no verão, isso aí você vai ver bastante. Mas assim, não é comum você descer do metrô e ter um cara vendendo um cachorro-quente, não é comum. Porque a temperatura, a maior parte do tempo não deixa que isso aconteça. Eu acredito que seja por isso, não tenho certeza se é por isso. Mas eu não vejo muito lá. No final do ano, por exemplo, a gente viu um pessoal vendendo chocolate quente e foi um sucesso. Porque, tipo, era uma coisa que não era muito comum. Principalmente naquela temperatura, a mulher tava vendendo chocolate quente, todo mundo queria comprar, porque realmente não tinha outro lugar por conta do frio. Parece que não dá pra fazer chocolate quente dentro de casa. Exatamente. Mas de toda forma, eita, ela tá vendendo ali, então era uma alegria. Então, agora é comprar. Eu vi essa foi uma coisa, assim, bem chocante, diferente e bem legal. Vai. E alguma coisa ruim que você notou assim logo de cara? Não ter Uber. Eu sei que não sei de quem é a culpa disso, mas... É alguma pessoa muito maldita. Porque assim, é muito... Lá em Edmonton é muito fácil a gente se locomover. Eu dependo muito do Uber, porque assim, eu ando de transporte público, só que às vezes, quando a gente tá numa parada de ônibus e vai passar o ônibus daqui a 30 minutos porque você se atrasou pra sair de trabalho, alguma coisa assim, você não quer ficar naquele frio horrível se a parada não for aquecida, você pega o celular, o Uber tá em 2 minutos na sua frente. Todas as vezes que eu saí da sua casa, eu saí de Uber, né? Foi. É muito prático. Todo canto que você vai ter Uber, é muito bom. Então aqui, 2 situações aconteceram comigo que eu precisava de um táxi ou Uber. Infelizmente, eu não sabia, isso foi um erro meu, eu não sabia que não tinha Uber aqui. Então eu pensei que eu poderia contar com o Uber e acabei não baixando um aplicativo de táxi, por exemplo, pra chamar. E quando eu tava no Stanley Park, lá tinha dizendo assim, o tempo de espera pro táxi são 30 minutos. E eu queria pegar um táxi naquele momento pra ir pro outro canto, aí enfim, desisti, acabei pegando ônibus. E outro foi até pra vir hoje pra cá, que no caminho eu botei o endereço, o Google me mandou pra outro lugar, e isso é completamente diferente. Então eu peguei 2 ônibus, fui parar num lugar totalmente diferente, resolvi pegar um táxi. Como foi que eu peguei o táxi? A moda antiga, botando a mão na rua, esperando, né, que os táxis aqui também não são todos da mesma cor. Lá em Edmonton é mais fácil de você identificar o táxi. Aqui foi um pouquinho mais difícil de identificar, então eu não tinha baixado o aplicativo, como falei. E aí eu acabei chamei o táxi na rua e tudo mais. Então assim, é uma coisa que para algumas pessoas vai se sanar rápido. Basta você baixar o aplicativo do táxi. Se você gosta de usar táxi, ótimo. Eu gosto muito do serviço do Uber lá de Edmonton, é muito legal. Então realmente
foi um pouco de despreparo meu nesse sentido. Peguei o táxi, a gente chegou aqui e foi tranquilo. E o Google Maps lá funciona bem melhor do que aqui. Então, como eu falei, eu botei o endereço exatamente do jeito que ela me passou. O Google, ele faz, o daqui eu não sei porquê, ele faz uma correção, manda você pra outro lugar. E não foi só isso. Logo quando a gente chegou, como eu falei, a gente tava contando com ônibus, com metrô. Às vezes a localização, ele botava que eu tava em outro lugar, ele botava que o ponto era num local, quando eu chegava lá, não tinha ponto de ônibus nenhum. Então, não foi só comigo, uma amiga minha também que tá aqui, que também é lá de Edmonton, que a gente veio junta. Ela disse também, eu me perdi várias vezes porque o aplicativo diz que a gente tá no lugar e a gente não tá. Poderia até dizer, deve ser alguma coisa do seu telefone. Só que assim, quando eu tô lá, pelo menos ele funciona. Ele parou de funcionar quando eu cheguei aqui. Eu já me perdi algumas vezes também. Nossa, teve uma vez que eu fui lá no Boteco Brasil que a gente foi. Eu fui para lá na Nanaimo, andei durante 20 minutos e caí num lugar que não tinha nada a ver. Pois é, infelizmente a gente, no caso, eu mesmo eu morando em Edmonton, já conhecendo lá, eu preciso do Google Maps. Como turista, você normalmente conta com isso. Então, foi uma coisa assim que logo no primeiro dia, a gente tava indo pra Capilano Bridge, então a gente passou bastante tempo tentando achar uma parada que tava bem na nossa frente, mas o Google ficava mandando a gente pra outro lugar. E foi isso também com o restaurante, procurando um restaurante, a gente ficava passeando de um lado pro outro. Então, assim, isso foi uma coisa assim que eu não sei se é especificamente daqui, talvez seja, mas não funcionou legal pra mim. E agora uma coisa boa, só pra gente intercalar. Bom, eu achei que Vancouver, lá no centro onde eu fiquei, é de um tamanho excelente pra quem é turista, quer conhecer tudo. Você vai de um lado ao outro muito rápido, até andando, tipo, do hotel que eu fiquei, tudo era muito perto, porque o problema lá de Edmonton é que é uma cidade muito grande, é muito espalhada. Então muitas vezes você tem que pegar 3 ônibus, 4 ônibus, cada ônibus é 40 minutos. Aqui não, quando eu via o ônibus era 10 minutos, 20 minutos, você já tava onde você queria estar. Hoje realmente eu demorei pra chegar aqui por conta de uma confusão lá no Google e tal, mas assim, teoricamente ia ser de 20 a 30 minutos no máximo pra chegar aqui. E você vê que a gente tá em Burnaby. Se você for pensar lá em Edmonton, pra você ir pra St. Albert, por exemplo, que é outra cidade satélite próxima, vai demorar bem mais. Tô falando se você for de transporte público, não de carro. Eu achei isso muito legal daqui, assim, principalmente pra mim que teria poucos dias pra poder conhecer tanta coisa. Eu consegui, vamos dizer assim, conhecer vários pontos que eu queria ver em muito menos tempo do que eu pensei que eu ia conseguir. E o que você achou das pessoas aqui de Vancouver, comparado com as de Edmonton? Ok, é a única comparação que eu vou ter, né, porque é o lugar que eu moro. Então, o que eu achei é que aqui, talvez seja pela correria, né, as pessoas andam com muita pressa, então aquela regra canadense do sorry o tempo todo, eu não senti aqui, pelo menos, infelizmente eu só pude ficar pouco tempo. Não notei isso deles terem um cuidado com você, não. Cada um tá vivendo sua vida e se tiver que passar por cima de você, vai passar. Então a gente já teve alguns episódios em poucos dias de pessoas empurrando, sabe? Tipo, de fazendo falta de educação, até mesmo dentro de um... Não é brinquedo, é aquele flyover, né? Uma atração daqui da cidade. E aí um senhor assim, empurrando mesmo assim. E aí, de repente, 2 mulheres perceberam que ele tava empurrando. E aí elas tentaram ficar um pouco mais pra trás do tipo, essa pessoa aí eu não vou chegar perto dele. E era uma pessoa totalmente normal, conversando, não tinha nenhum problema. Então, assim, a gente percebeu em vários... Lá em Edmonton as pessoas seguram a porta pra você. Aqui não, parecia que se pudesse eles jogavam assim a porta na sua cara. Do metrô, você saindo, sabe? Infelizmente, talvez eu tenha tido a infelicidade de me deparar com essas pessoas, né? Eu não sei se isso é sempre assim, mas lá é muito difícil você sair do metrô, tem uma pessoa saindo na sua frente e a pessoa não segurar a porta pra você. Isso é muito comum, é tipo uma coisa quase regra. Às vezes a pessoa espera você subir a escada e fica segurando a porta pra você passar. Então, aqui não é nem só isso que eu tô falando, é realmente empurrar a porta em você, porque tá com pressa, não tá, sabe, vendo você ali, passar na escada rolante, bater em você com a bolsa e nem olhar pra trás, não sabe nem quem é que tá, pra onde tá. No ônibus nem se fala, entendeu? Assim, as pessoas passando, empurrando, enfim, eu
tive um susto um pouco grande, porque isso era uma coisa assim que eu não tava nem passando pela minha cabeça de que ia dar de cara com isso. E aí, já quando a gente veio no Skytrain, tava bem vazio, então foi bem tranquilo. Mas assim que a gente desceu, a gente já foi dando de cara com isso. Todo mundo querendo passar e empurrando. Aí eu fiz, ok, então a gente fica mais pro cantinho e não mexe com ninguém. Mas eu tive, infelizmente, eu e meu marido, a gente teve essa experiência aqui não tão legal quanto a educação das pessoas. Outra coisa também que eu achei que era um pouco de exagero quando eu vi a minha amiga aqui falando nos stories dela. Inclusive, eu não critiquei, mas eu comentei. Ela falou assim, não, porque, meu Deus, as pessoas aqui estão fedendo. Ai, que coisa horrível. Mas foi no dia que eu entrei no metrô 2 vezes, horrível, né? duas, que azar. Eu fiz, eita, que exagero. Aí eu comentei. Eu fiz, poxa, aqui eu não sinto isso e tal. Mas eu confesso, do fundo do meu coração, eu estava achando que era o exagero dela. Que, tipo assim, ela quer se mudar de Vancouver, então ela tá falando mal até que o povo fede. Aí até quando eu cheguei, eu vim com isso na cabeça, eu falei pra Milton que talvez a gente fosse sentir algum cheirinho, porque ela já tinha falado, mas eu achava que era exagero dela. E aí quando a gente chegou, não no Skytrain, quando a gente desceu, era uma mistura de tanto cheiro diferente, assim. Não cheiros bons, certo? Agradáveis. Cheiros ruins, realmente. E assim, não sei de onde tava vindo, das pessoas que estavam molhadas por causa da chuva, não sei. Mas todos os ambientes que a gente entrava tinham um cheiro específico ruim. Inclusive nas ruas, quando a gente andava, aquelas ruas belíssimas que eu tava comentando, um cheiro de urina muito forte. Sério? Você chegou a sentir cheiro de urina? Sim, e tinha um ponto específico que a gente passava que toda vez ele tava com o mesmo cheiro fedorento. Enfim, assim, e aí eu fiquei aquele mix, assim, de emoções. Você tá chocada com essa informação também? Não, porque, na verdade, eu sinto o cheiro das pessoas, do casaco não lavado, do banho não tomado e tudo mais, da maconha. Mas cheiro de urina não... a gente sentiu. Eu acho que não deve ser uma coisa muito comum, assim, pelo menos onde eu passo, sabe? Engraçado, o cheiro de maconha foi uma coisa que eu senti menos do que eu senti lá em Edmonton. Menos. Por incrível que pareça. Apesar daqui ser liberado, né, lá parcialmente, mas eu sinto mais lá do que aqui. Aqui eu senti algumas vezes, acho que 3 vezes. Em 4 dias? Em 4 dias. Né, que pra mim é pouco, porque lá realmente eu sinto mais. Mas eu fiquei mais marcada pelo cheiro específico das pessoas, assim. Entra no ônibus, o ônibus bem abafado, então eu acredito que seja porque realmente chove bastante. Eu acho que é cheiro de cachorro molhado, né? Alguma coisa assim. Mas é um cheiro bem característico que lá eu normalmente não sinto. Pronto, agora engoliu, falou, exagerada, não sei o que. Realmente, eu realmente xinguei ela, que ela tava exagerando mais, paguei não paguei com a língua, paguei com o nariz, né? Pois é. Agora outra coisa boa. Bom, eu adoro andar de bicicleta e aqui eles têm esse serviço de aluguel de bicicleta na rua. Lá, não sei porquê, não sei se já tentaram e tiraram. Desde que eu moro lá, desde 2016, a gente chegou, não tem. A gente comprou. E congelar a bicicleta? Talvez. Não sei. Mas o pessoal, por incrível que pareça, mesmo no frio, bastante o pessoal usa. A minha não, que é muito simples, então não dá pra usar no frio que tá agora. Então, assim, aqui foi super tranquilo. A gente fez o cadastro, usou a bicicleta. Foi ótimo. Foi uma facilidade, assim, pra quem é turista, que não pode ter a bicicleta, não ter que, tipo, alugar naquelas coisas que são absurdamente caras. Lá em Edmonton tem pra alugar bicicleta, mas é caro pra você alugar a bicicleta pelo dia e tal. Então, aqui não. Aqui você paga aquela taxinha e você aluga por meia hora, pode alugar 24 horas, dependendo de que devolver a cada meia hora. Então, eu achei bem legal isso da bicicleta. Outra coisa que eu não sei se seria legal ou não, mas tem bastante brasileiro aqui. Lá em Edmonton, se não for numa festa brasileira, tipo, num evento brasileiro, você não vai escutar português. Eu tô lá há quase 2 anos e assim, eu conto pouquíssimas vezes que eu estava na rua, num restaurante ou em algum lugar, e aí de repente eu escutei alguém falando português que não fosse alguém que estivesse comigo, óbvio, né? Alguém assim, randômico na rua falando português. Raríssimo. Muito, muito difícil. Lá tem uma população, uma comunidade brasileira e tudo, mas como a cidade, como eu falei, é uma cidade muito grande, muito espalhada, então essas pessoas, elas estão muito distribuídas ali na cidade. Aqui, eu fiquei impressionada. Eu não me recordo de outra cidade que eu tinha viajado no mundo
que tenha se falado tanto português quanto aqui. Porque eu tô na rua, eu tô escutando o cara na minha frente falando português, eu tô na atração, eu tô escutando o cara falando português, tô no Stanley Park, todo mundo tá falando português. Eu fiquei assim, realmente, em muitos lugares. Eu até comentava com meu marido assim, tu tá ouvindo a quantidade de pessoas que estão falando português, é muito diferente do que a gente tá acostumado a ouvir. Português de brasileiro, não é nem português brasileiro, de Portugal, não de Portugal. De Portugal eu não ouvi. Eu ouvi português do Brasil mesmo. Eu achei isso interessante. Talvez para algumas pessoas isso seja maravilhoso, porque vai se sentir mais em casa, porque vão ter mais pessoas do Brasil. Para outras que querem, por exemplo, estudar inglês, talvez ficar, pode ser que eu tenha muito contato com o pessoal do Brasil e aí eu não vou aprender tanto. Enfim. É engraçado que uma vez eu perguntei para um amigo meu que mora em Toronto, eu falei, quando você foi a Vancouver, você sentiu que você ouvia mais português na rua em Toronto ou em Vancouver? Ele falou, em Vancouver com certeza. Pois é. Cara, e olha que Toronto tem muito mais brasileiro. Mais gente. É muito mais. E você, por exemplo, quando você foi lá em Edmonton, você ouviu alguém falando português? Eu acho que eu ouvi porque eu fico muito prestando atenção, sabe? Mas, mesma coisa, em Calgary também eu vi, em Winnipeg também eu vi, mas eu acho que o brasileiro realmente sai do ralo. Mas não era uma coisa assim frequente, por exemplo. Não era uma coisa frequente, acho que eu ouvi ter ouvido uma vez só. Enfim, de que eu tô aqui, eu não sei nem quantas vezes eu ouvi. Foram muitas vezes. Mas se eu botar o pé na rua, tá ouvindo português. Tava ouvindo. Uma coisa assim que lá a gente não vê tanto é essa quantidade de turista. E por ter uma quantidade maior de turista, eu não sei se as pessoas que dão informação, não sei se as pessoas ficam cansadas de tanto turista ao redor, que eu senti que às vezes quando a gente ia pedir informação, ou no ônibus, as pessoas estavam meio sem paciência, sabe? Assim, não sei se foram as pessoas que a gente teve a infelicidade de perguntar aquela informação. Se for motorista de ônibus é mais fácil ser um pouco mais impaciente, mas assim, na rua mesmo, eu sempre foram muito friendly comigo. Só quando eu mostro assim, ô moço, então, no Google Maps está dizendo aqui que esse ônibus não passa aqui. Você tá me garantindo que passa? Passa. Entra. Okay. Pois é. Ou então, como aconteceu hoje com a gente, tipo, o motorista de ônibus parou no lugar errado, a gente foi, aí ele olha pra mim e diz, a parada não é aqui. Então, por que você parou aqui? Né? Aí você fica assim, sem resposta, porque o senhor parou aí, então tá bom. Então a gente volta pra parada, fica todo mundo esperando. Quando o senhor tiver a fim de parar na parada, a gente vai entrar no ônibus. Mas assim, Você nunca ouviu o desaforo de motorista de ônibus em Edmonton? Eu não. Milton já ouviu um, mas eu nunca ouvi, não. Não foi nenhum desaforo, foi porque ele colocou uma coisa por engano no negócio e aí o rapaz não deixou ele continuar. Apesar dele estar tentando. Dos 4 tickets. Ele tá tentando explicar a boa intenção que ele tava, mas o homem não quis. Mas eu nunca ouvi ele sendo ignorante, ou pelo contrário, tinha uns que eles são até friendly demais. Mas como eu disse, aqui eu tive 4 dias de experiência, né? Podia ser que esses motores específicos talvez ficassem esquecidos na minha memória se eu tivesse passado mais tempo com mais motoristas mais friendly. Bom, então eu não sei se por ter muito turista, aí às vezes as coisas ficam tumultuadas. E é uma coisa que realmente a gente não tá acostumado lá, mas é uma coisa assim, que você vai ter em toda cidade grande que tenha turismo. Então é uma coisa que você tem que vir preparado. Vá mais cedo, por exemplo, eu vi umas dicas pra ir pro Capilano Bridge em certos horários, pra evitar ter tanta gente se você quiser tirar uma foto legal na ponte. Então isso é questão das pessoas assim pesquisarem um pouco antes, mas vir preparada, que é uma cidade mais turística do que certas outras cidades no Canadá, e aí você vai ter todos os muitas filas para entrar em restaurante, essas coisas, enfim. O que você achou da comida aqui? Gostei bastante, principalmente dos preços. Adorei, achei o sushi daqui muito bom. Gigantesco. Gigante, dava pra comer, sobrar. E assim, tudo que a gente provou aqui de comida foi muito bom, os preços muito baratos, como eu falei. Tinha esses food trucks, essas coisas na rua assim, que a gente não tá muito acostumado lá a ter durante o ano inteiro. E eu achei que uma média de valor por pessoa, vamos supor assim, no restaurante, a gente gastou aqui menos do que a gente gastava lá, apesar das diferenças, não sei, entre as províncias, de taxas e tudo, mas eu achei que, de uma maneira geral, saindo lá e saindo aqui, a gente gastava menos aqui com a comida. Mas eu acho que na alimentação não tem taxa. É por isso que eu não falei. Tudo isso. Só tem o GST, eu acho. Eu não sei. E a última coisa negativa aqui pra gente fechar o vídeo. Tá. Então, eu acho que o que eu vou falar é uma coisa que
todo mundo já deve conhecer, né, que chove bastante aqui. Então, eu só tenho um comentário pra falar da chuva, porque parece ser uma bobagem, uma besteira. Eu vim de uma cidade que chovia bastante, né, de Recife, no caso no inverno que a gente tinha lá, que era um inverno de chuva, e muitas vezes alagava. Aquele inverno de 30 graus? Um inverno de 30 graus, mas com chuva, né, então tá tudo certo. Mas eu sempre achei que a chuva seria muito melhor do que a neve, por exemplo. E aí, quando eu chego em Edmonton, eu vejo uma neve muito mais seca, uma neve que a cidade não para, a cidade não para por causa da neve, apesar de ter muitos milímetros de neve. Eu passei apenas um dia com chuva aqui, mas a chuva foi de manhã até terminar o dia, tipo, não foi assim, caiu uma chuvinha e parou. E eu tava com um casal de amigos no dia e ele até falou assim, essa chuva tá um pouco mais grossa do que o comum, normalmente é um pouco mais fina e tal, e a gente já tá acostumado. Então, assim, eu acredito que você se acostume a isso, talvez. Eu não foi uma experiência assim, eu não moro aqui, não pretendo me mudar de Edmonton, então não era uma coisa que eu tava comparando nesse sentido. Mas eu prefiro a minha neve lá de Edmonton, do jeito que é lá. A gente tem muito sol, então a gente consegue sair, a gente consegue fazer as coisas desde que também não esteja tão frio. Mas eu prefiro a neve do que a chuva, e eu precisei viver a neve para poder entender como a chuva ela é mais incapacitante para você do que a neve é lá pra gente, porque o sol ele é uma coisa assim tão importante que a gente subestima quando a gente tá numa cidade tão ensolarada quanto Recife, a gente não dá valor ao sol. E aí quando a gente vem pra uma cidade que tá tudo cinza, o céu tá cinza, dá aquele ar depressivo. E em Edmonton você tá com frio, você tá com a neve, mas aquela neve é uma neve que brilha, o sol bate, você tá com o sol ali. Então, eu particularmente não gostei muito disso. Parece uma besteira, parece, que frescura, porque é da chuva, que besteira. Eu percebi, tem muita gente que convive com isso e acha ótimo. A minha opinião particular é que eu prefiro conviver com a minha neve, com o meu menos 30 lá, eu gosto mais. Eu acho assim, a gente não tem como a gente deixar de fazer alguma coisa por causa da chuva aqui, porque, né, chove bastante. Mas, realmente, assim, eu acho que a vontade de fazer certas coisas diminui. Mas, assim, a gente as crianças vão brincar na chuva. Tudo acontece na chuva, né? A cidade não vai parar por causa da chuva. Não é como se tivesse uma tempestade de neve, que aí realmente tudo vai parar. Né, como aconteceu aqui já algumas vezes que eu tava em sala de aula e o pessoal falava, pode voltar pra casa porque tá tendo tempestade de neve e vai parar a cidade toda. Eu falei, então tá bom. Pois é. E eu acho também que pela neve aqui ser um pouco diferente, ainda tem essa questão de parar. Como lá a gente tá muito acostumado, se lá a gente parasse, quando tivesse uma tempestade de neve, por exemplo, não ia funcionar, porque lá tem bastante. Então, só se realmente... Na verdade, até absurda. Hoje eu tô lá há quase 2 anos. Até hoje nunca cancelaram absolutamente nada por causa de neve. Eles mandam o warning, os aplicativos e tal, mas não mandaram, tipo, não cancelaram nenhuma aula minha da faculdade, nem de ninguém. Vai normal. Já fui assim, o vento balançando tudo, eu pensando que ia cair tudo, que ia acabar o mundo. E todo mundo tava lá, eu tava achando aquilo estranho. Porque pra mim aquilo ali era muito estranho. Eu não tava acostumado com aquele tipo de clima, daquele jeito. E tava todo mundo agindo como se nada tivesse acontecendo, tudo voando e tá todo mundo fazendo tudo. Porque é aquilo ali ou é aquilo ali, entendeu? Então você não tem, como você tá falando, tá chovendo. Pra mim essa realidade de as crianças brincando na chuva é bem estranha. Pra mim elas brincando na neve é bem normal, entendeu? Então assim... Até o menos 18. Até o menos 18, por aí. Mas é isso, eu acho que é a questão de que o quanto você está disposto a estar naquele ambiente. Se você acha que vale muito a pena, você gosta. A gente viu também, só um comentário, a gente viu o pessoal limpando o lodo Tava chovendo bastante, eles limpando um lodo numa parede no lugar. A gente tava tomando café e viu eles limpando um lodo. E todos eles estavam com capa de chuva lá, como se nada tivesse acontecendo, tudo tranquilo. E é uma cena bastante comum pra gente ver eles fazendo isso com bastante neve, mas com chuva não. Com chuva é uma coisa que a gente tá acostumado. Lá chove muito pouco. É que o povo tem medo de neve, lá eles têm medo de chuva. Exatamente. Lá mal chove, então assim, é bem pouco. Bom, muito obrigada, Raíssa, pela sua experiência aqui que você está contando para nós. Né? Que eu também tô aprendendo muita coisa. Espero, é interessante, porque quando você foi lá, você me falou muitas coisas sobre Edmonton que eu também talvez não tivesse notado, porque quando você tem aquela primeira impressão, você chega, você vê
e depois que você já mora ali, você se acostuma. Eu espero também que não tenha ofendido ninguém, que a minha intenção não foi essa. Foi só... Alguém vai se sentir ofendido, pode ter certeza. Foi só falar da minha experiência e comparar com o que eu vivo lá atualmente em Edmonton, é só isso, né? Não é falar mal daqui, eu achei que é uma cidade realmente belíssima, muito bonita, mas como todos os locais, se vocês fossem fazer um vídeo aqui, fale todos os defeitos de Edmonton, também teriam alguns defeitos, mas são defeitos que eu consigo conviver e adoro, amo morar lá. De lá não mudaria? De lá, por enquanto, eu não mudaria, não. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu joinha caso você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos que querem morar em Vancouver ou Edmonton. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.